Fala galera, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Como vocês sabem, ou talvez não saibam, eu sou Italo Marques e esse é o Noah no Ar. E hoje eu venho falar sobre o mais novo filme de animação que chegou ao catálogo da Netflix, sem muito anúncio, sem muito alarde. Teve um trailer que foi liberado um tempo atrás, o pôster, mas não foi amplamente divulgado. O que é um erro, porque assim que o filme estreou, ele atraiu a atenção e se consagrou como um sucesso. É claro que eu estou falando de Guerreiras do K-Pop. Então, se você quer saber o que eu achei sobre esse novo filme, é só aguardar aí para depois da vinheta. Bom, antes de a gente começar, vocês sabem que eu tenho que vir aqui e pedir para vocês darem like no vídeo, se inscreverem no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma das próximas notificações aqui do Noah, comentar, compartilhar, façam a parte de vocês daí, que a gente faz a parte da gente daqui para entregar conteúdo para vocês. Não vai custar nada para vocês, vai ajudar bastante a gente e desde já a gente agradece demais. Jabá feito, bora pro tema! Guerreiras do K-Pop é um filme de animação produzido pela Netflix em parceria com a Sony Animation. Nesse filme, nós vamos conhecer Rumi, Mira e Zoe. Elas são três garotas que fazem muito sucesso no ramo musical. Elas têm uma girl band chamada Huntrix e elas escondem um segredo. Elas vêm de uma longa linhagem de caçadoras de demônios que ao longo de toda a história vem combatendo as forças das trevas através do poder da música. Elas usam as vozes para invocar uma força, um escudo que protege o mundo dos humanos das forças demoníacas. E a partir daí, nós vemos que a vida delas é combater esses demônios através de lutas e da música. As vozes delas têm essa potência de invocar uma força que é conhecida como Honmun. E nós vemos que as vidas delas se dividem entre lutar contra os demônios e usar seus poderes vocais para conjurar o Honmun, que é o nome que se dá a esse escudo que protege o mundo mortal dos demônios. Então, nós vemos que elas têm como objetivo conseguir fazer a conjuração máxima dessa força, que é quando o Honmun vai ficar dourado, e quando ele ficar dourado, ele vai selar o mundo dos demônios para sempre. O problema é que, assim como elas fazem esse esforço para proteger o mundo dos humanos, o mundo dos demônios também faz muitos esforços para chegar ao mundo dos mortais e sugar as almas dos mortais para alimentar o demônio-chefe deles lá, que é Guimar. Ele fica esperando pelas almas, ele se alimenta dessas almas e conforme ele vai se alimentando mais, ele vai ficando mais forte e vai ficando maior, até que ele consiga ter força suficiente para tomar o mundo para si. Algo que se torna bastante difícil para ele, porque as Huntrix são extremamente eficientes no combate aos demônios. Até que surge uma proposta para Guimar, que vem através de Jinnu, que é um demônio com passado que atormenta ele, que marca ele, e diante da possibilidade de ter as memórias dele apagadas para que ele pare de ser atormentado pelo remorso do passado dele, ele propõe a Guimar que ele seja enviado para o mundo dos mortais junto com outros demônios para combater as Huntrix no nicho delas, no habitat delas ali, que é nos palcos. A partir daí, nós vemos surgir uma nova banda que vai rivalizar com as Huntrix, uma boy band, na verdade, com 5 integrantes, chamada Saja Boys, liderada por Jinnu, que, no caso, são todos eles demônios disfarçados que estão ali para acabar com as Huntrix e conseguir as almas necessárias para Guimar conseguir dominar o mundo, como dita o trato que Jinnu fez com ele. E pela primeira vez, não vai ser fácil para as Huntrix combater esses novos oponentes, porque Rumi está escondendo um segredo muito sério das suas duas companheiras de banda, algo que está com ela desde a infância, desde o passado dela, e ela sempre foi instruída a esconder, porque foi prometido a ela que quando o Honmun máximo fosse conjurado, ela ia se livrar desse problema, e aí ela não precisaria contar para ninguém, ninguém precisaria saber. Só que com o passar do tempo, esse segredo começa a cobrar seu preço, começa a atormentar ela ainda mais. E ela está vendo crises maiores surgindo, principalmente porque esse segredo ameaça tirar dela a possibilidade de conjurar o Honmun. A habilidade que ela tem de cantar fica prejudicada. E por causa disso, ela e Jinnu vão perceber que eles são mais semelhantes do que eles imaginam. E a partir daí, eles vão ver
florescer sentimentos entre eles ali e perspectivas para as quais eles ainda não tinham atentado, mas que estavam ali o tempo todo. O que vai fazer com que eles comecem a questionar certas coisas, certas convicções que eles têm e também a forma como eles têm agido. Um dos pontos fortes mais evidentes desse filme é o aspecto de novidade dele. Ele tem um enredo inventivo, inovador, diferente de tudo que a gente tem visto ultimamente, e na maioria das vezes ele não é nada previsível. Eu posso dizer que a história dele é extremamente envolvente porque eu estava rendido pelo filme nos primeiros 15 minutos. Porque ele é ágil, ele nos apresenta o conflito logo de cara e você já fica querendo saber o desenrolar daquilo ali, o que é que vai acontecer. Então ele é extremamente eficiente na progressão narrativa dele. Eu tive a sensação de que o filme não ia gerar muita identificação comigo, porque eu não era exatamente o público-alvo da cultura que ele estava trazendo ali, abarcando dentro da narrativa. Porém, por outro lado, o estilo de animação do filme me agradou muito, porque é uma animação visualmente bonita, o que a gente vê no trailer é de extrema qualidade, então eu fiquei no meio a meio ali. Eu não sabia se assistia pela qualidade da animação ou se eu deixava o filme passar, porque provavelmente o roteiro não me pegaria tanto. Até que após algumas indicações, sendo uma delas da minha própria noiva, eu decidi dar play no filme. Eu optei por dar essa chance. E eu me surpreendi positivamente. Porque, como eu já havia dito, o enredo é inovador, a história é extremamente cativante, nós temos personagens muito bem construídos, principalmente ali no eixo central da história. As Huntrix, cada uma tem seus dilemas, suas questões do passado, coisas com as quais elas precisam lidar, e isso é trazido dentro da narrativa de uma forma muito orgânica. A gente vê que são de fato 3 protagonistas, embora o Rumi tenha o maior destaque na narrativa, as outras duas não são colocadas de lado. Elas estão ali para agregar na história também. Nós temos cenas de drama, nós temos cenas de ação, nós temos cenas de comédia, e elas são excelentes em todas essas sequências. Eu gostei muito das protagonistas, assim como também gostei da relação construída entre o Rumi e Jin-Woo. São 2 personagens extremamente interessantes pelo enredo que eles carregam, são personagens extremamente profundos, eles têm discussões dentro da narrativa que são muito pertinentes e a gente não consegue enxergar de fato quem está certo e quem está errado, porque ambos têm seus pontos de vista, têm suas motivações e, ao mesmo tempo, eles também têm atitudes questionáveis às vezes, o que torna os personagens mais complexos, o enredo mais rico e a qualidade do filme ainda maior. Isso porque eu ainda nem comecei a falar da parte musical do filme. Como nós temos o K-pop sendo um elemento extremamente importante dentro desse filme, ele é representado de uma maneira muito eficiente na narrativa. Nós vemos as manobras de divulgação, os programas de TV, as sessões de autógrafo dentro desse filme aqui, como de fato nós vemos que os grupos de K-pop fazem, e as músicas chicletes que eles lançam, e as músicas desse filme aqui são de fato o tipo de música que ficam grudadas na sua mente muito tempo depois que o filme acaba. Eu fiquei com essa sensação depois, eu me pegava cantarolando as canções do filme em alguns momentos, porque elas têm esse objetivo e elas conseguem atingir ele com toda certeza. Tanto que uma das músicas da trilha sonora foi pro topo do Spotify Global, por aí vocês já tiram que a qualidade musical do filme é excelente, principalmente para o que eles tinham proposto fazer aqui, eles precisavam fazer dessa forma mesmo. Então o filme preza pela qualidade musical dele. Eu gostei bastante de como eles trouxeram isso e agregaram isso dentro da história aqui de uma maneira que não fica jogado. Ele tá ali, ele é um ponto central da trama e ele é desenvolvido. As letras das músicas desenvolvem conforme a trama progride também. Nós vemos que as letras são uma questão dentro do filme e da importância de encontrar a letra certa para conseguir ali o objetivo final, que é conjurar o Honmun. Então o filme dedica atenção a essa parte musical dele para garantir extrema qualidade. E como já foi mencionado, os aspectos técnicos do filme são muito bons também. A animação é de primeira qualidade, as sequências de ação são muito bem animadas, é tudo de extrema qualidade. Nós vemos que os personagens foram animados com capricho. A gente vê que eles foram extremamente primorosos na construção das figuras ali que estão em tela. Então isso atrai ainda mais a atenção, até mesmo das crianças, porque por ser uma animação extremamente bonita, vai captar a atenção, ela é colorida, ela chama a atenção.
tem ali os momentos em que eles empregam um pouco daquela cartoonização característica dos animes, nas expressões dos personagens, olhinhos de coração, as reações que são bem engraçadinhas ali, então vai agradar o público que gosta desse tipo de animação também. Então o filme consegue incorporar vários aspectos da cultura asiática, seja ela musical ou no âmbito dos animes, dentro da mesma produção, de uma forma extremamente orgânica, de uma forma funcional, de uma forma em que todas as engrenagens desse filme se encaixam para garantir máxima qualidade no produto final. Então, as pessoas que assistiram ficaram satisfeitas, eu dei a chance ao filme, não me arrependo, recomendo muito. Vou fazer alguns comentários agora que contém spoilers, então se você ainda não assistiu o filme, não quer ter sua experiência arruinada, vai lá, dá play no filme, depois você volta aqui pra gente continuar essa conversa, tá? Nós temos o clímax do filme se dando através do confronto entre a Suntrix e o Guimar, que culmina ali no sacrifício de Jinnu, que dá a alma de Yarumi para protegê-la, ele salva ela dessa forma, e em virtude disso, ele acaba falecendo. E eu não gostei desse final, porque ele foi um personagem que foi muito bem construído desde o início da narrativa. Ele começa o filme como um vilão e a gente vai se aprofundando mais nas questões dele, do passado dele, dos arrependimentos dele, gera uma identificação. Então o personagem tem um arco de redenção muito bem delineado aqui, que poderia ter sido coroado de uma forma diferente, de um sacrifício. Ele não precisaria morrer. Eu sei que na cultura da Coreia e das produções aí dos doramas, nós temos muitas coisas melancólicas, nós temos sofrimento, alguns casais que não conseguem ficar juntos, mas precisava trazer esse elemento em particular para esse filme aqui. Vale lembrar que é uma animação, então poderia ter dado um final mais feliz para o casal, porque nós temos todo um romance sendo ensaiado durante o filme todo, um dueto muito bonito entre eles dois, e quando chega no final, ela fica sem ele porque ele morre. E eu devo dizer que eu terminei o filme esperando algum sinal ali, algum indício de que ele tinha sobrevivido, de que ele ia voltar, e esse sinal não chegou. Não tem sinal pós-crédito, não tem nada, é aquilo mesmo e acabou. Poderia ter sido melhor. Poderiam ter dado um jeito ali de trazer ele de volta, de manter ele vivo, de devolver a mortalidade dele, ele deixar de ser um demônio, não sei. Poderiam ter feito melhor, poderiam ter dado um final à personagem Rumi ainda mais feliz do que aquele que ela recebeu. E eu gostaria de ter um desenvolvimento maior de como se deu aquele lado meio demônio de Rumi. Como foi esse envolvimento da mãe dela com um demônio para gerar uma criança híbrida. O filme não aborda isso o suficiente pra gente entender, porque se a mãe dela era uma guerreira ancestral, uma caçadora de demônios, como é que ela se envolveu com um demônio, que é uma criatura que ela precisa combater? O que foi que houve de fato para favorecer esse envolvimento? O pai de Rumi era meio demônio, era igual a Jinnu, era um híbrido, não sei. O filme poderia ter abordado isso de uma maneira mais clara, para que a gente conseguisse entender de fato de onde foi que veio essa origem demoníaca dela. Mas, no geral, o filme traz uma história sobre medos, inseguranças, segredos e sobre como é importante você aceitar aquilo que você é para que você consiga mostrar aos outros a sua melhor versão. Então, é bastante significativo, ele é eficiente em trazer essa lição dentro do enredo dele ali. Então, de certa forma, o filme sai a contento, apesar dos pontos que eu falei que ele poderia ter sido melhor, mas ainda assim isso não prejudica tanto a qualidade dele, de uma maneira que ele se consagra como algo de qualidade elevada, que as pessoas precisam dar a chance, porque ele com certeza vale o seu play. Então é isso, galera. Essa foi minha opinião sobre Guerreiras do K-Pop. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de dar like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma das próximas notificações aqui do Noah. Comenta, compartilha, manda esse vídeo aí pra galera que curte os temas que a gente traz aqui, os debates que a gente levanta, mas que ainda não sabe que a gente existe. Não pede pra pessoa se inscrever não, deixa ela vir, ter a própria experiência e aí ela decide se inscreve ou não. Não vai custar nada pra vocês, vai ajudar bastante a gente e desde já a gente agradece demais. Se você é novato, vai ter mais vídeos linkados aqui no card para você conhecer mais sobre o nosso trabalho aqui no Noah. Se você é veterano, eu te agradeço por ter visto esse vídeo até aqui. Eu aguardo todos vocês na próxima, sejam novatos ou veteranos. E até lá, tchau!